falar de amor em um tempo que não tem tempo para o amor? Neste café filosófico, a filósofa Olgária Matos reflete sobre como a nossa época vive o tempo e como isso mudou a própria natureza do amar. O amor como consumo é o tema do nosso café filosófico de hoje. Me coube falar de um tema bastante contemporâneo como realidade. E vocês vão notar que eu vou um pouco cercar a questão, porque não é diretamente ligado a o amor não é um parcelamento de um conjunto de questões imaginárias da sociedade contemporânea. Então, são várias formulações que incidem sobre as relações pessoais e que vão guiar um pouco a conversa que nós vamos ter hoje. Eu gostaria de iniciar lendo para vocês um poema de Baudelaire, que eu não sei se vocês conhecem, que se chama Uma Passante. A rua em torno era um frenético alarido, toda de luto, alta e sutil, dor majestosa. Uma mulher passou, com sua mão suntuosa, erguendo e sacudindo a barra do vestido. Efêmera beldade, cujos olhos me fazem nascer outra vez. Não mais hei de te ver, senão na eternidade. Longe daqui, tarde demais, nunca. Talvez, pois de ti já me fui, de mim tu já fugiste. Tu, que eu teria amado, ó tu, que bem sabias. E é justamente um poema que, segundo Walter Benjamin, que é um filósofo que estuda bastante Baudelaire, ele considera o fundador da modernidade, da compreensão dessa nova sensibilidade do tempo, onde o eterno e o efêmero se cruzam e o amor se dá justamente nesse momento de uma possibilidade impossível. O que Baudelaire nos mostra é de que maneira esse amor se dá o quê? Numa temporalidade acelerada. Então, o que nós temos é um amor que fala do efêmero, que fala do transitório, trata-se de um encontro no desencontro, e o próprio sentimento se faz fugaz. Quer dizer, a instantaneidade do encontro é a instantaneidade do sentimento. Quer dizer, como falar do amor e de impermanência ao mesmo tempo. Ora, na verdade, o que está, então, como subtexto dessa possível inscrição do poema é a situação da sociedade na qual o indivíduo agoniza, onde a particularidade desaparece na multidão. Quer dizer, o instante em que o poeta vê a beldade, e como é que ele descreve essa beldade? É uma beldade toda de luto, quer dizer, está vestida de preto, que é a cor do luto, da melancolia, e é também a cor da elegância. Não é? Então, essa mulher passa por ele, ele a vê, ele se apaixona por ela, e quando ele vai ter com ela, ela já virou a esquina e já se perdeu na multidão, ela desapareceu. Então, essa beldade, que é a mais contemporânea, porque é uma mulher que levanta o vestido e que ela se desloca na multidão, na modernidade parisina, da moda, que é o grande instante do advento da moda, né, como consumo, o Baudelaire vai dizer o seguinte, que a maquiagem da mulher, que tudo é artifício na contemporaneidade e tudo é passageiro. Então, mas a maquiagem da mulher, ela corresponde à mica do mármore da estátua de mármore grega e que confere à mulher moderna a dignidade de uma estátua antiga. Quer dizer, então ele faz o tempo entrecruzar-se também. Quer dizer, essa beldade da qual ele fala aqui é uma beldade a mais moderna e a mais antiga. E Walter Benjamin dizia do mármore e da estatuária grega, e portanto da arte antiga, que pela qualidade do seu material estava destinada a ser eterna. Então, o que faz o Baudelaire? Quando ele fala dessa mulher passante, ele fala como se ela fosse uma estátua antiga. Mas nós sabemos que ela é moderna porque ela está vestida de preto e porque ela desaparece. Como que ela pode desaparecer? Uma multidão invisível
e onde a multidão faz desaparecer também a ideia de indivíduo, de individualidade. E aí, qual é a circunstância do homem contemporâneo e do amor, numa temporalidade que é fugaz, que é a brevidade do tempo e a instantaneidade dos encontros que não chegam a sê-lo, porque é um desencontro. E esse amor só pode acontecer porque ele não vai durar. Nós vivemos uma época de um tempo sem sentido, a não ser o das insignificâncias. Ora, esse tempo das insignificâncias, que é o tempo para o qual não dá tempo, quer dizer, nós não temos tempo, nós que deveríamos ser os autores do nosso tempo, os mestres da nossa vida, nós não temos mais o domínio do nosso tempo. Então, essa heteronomia do tempo é uma das formas de nós perdermos os sentidos dos usos e do nosso tempo e das nossas vidas. E para comentar a uma passante, Walter Benjamin diz o seguinte: nós não temos mais tempo para viver as grandes paixões que nos estavam destinadas. Então, essa ausência é a ausência que é um tempo que nos tira das coisas que talvez nós gostássemos de fazer, mas que pela alienação do tempo, é um tempo que se torna alheio e estranho, aquilo que devia ser o nosso bem mais íntimo, nos é expropriado e confiscado pela contemporaneidade. Ora, então é necessário refletir sobre o que é que acontece com a qualidade das relações e dos encontros no amor, que é a quintessência do encontro. Então, que é a quintessência de uma interação. O que ocorre com esse encontro no momento da fluidez, da flexibilidade dos sistemas econômicos contemporâneos? Essa fluidez do sistema contemporâneo econômico impõe o imediatismo, impõe o instantâneo, impõe a brevidade e confisca até a eventualidade dos encontros. Ora, é nessa conjuntura, então, que o amor passa a se ritmar segundo o mecanismo da lei da troca incessante. A eterna mudança, não é a substituição rápida de mercadorias, a substituição rápida do consumo, o descartável, etc., acaba de uma maneira ou de outra influindo na psique, nas relações anímicas, e essa eterna mudança é inimiga da memória. E a memória se torna, então, supérflua no mundo no qual o homem é tratado como mera função, como business, como um negócio, entre outros. O indivíduo passa ele mesmo a ser formalizado e a ser um indivíduo abstrato, pois a razão social, a racionalidade social não passa de cálculo e de interesse. Então, a ideia do cálculo e do interesse vai marcar todas as relações sociais e as relações interindividuais. Ora, e essas relações medidas pelo cálculo e pelo interesse têm a sua matriz justamente na relação econômica, na forma da mercadoria. E essa mercadoria na sua equivalência no mercado, onde trabalhos desiguais se tornam abstratos para que as mercadorias se confrontem no mesmo mercado comum, vai definir, então, formalização também das relações entre os indivíduos, uma abstração da nossa interioridade, da nossa subjetividade, por um complexo de pequenos modelos tecnocientíficos que passam também a atravessar a nossa vida. Então, vejam, a mercadoria e a forma econômica contemporânea é totalmente aliada às revoluções tecnocientíficas. Hoje nós não temos mais possibilidade de separar a forma de acumulação do capital da forma do desenvolvimento tecnocientífico. Então, nós temos isso também incidindo sobre nós e sobre a nossa percepção da realidade. Ora, então vejam, a ciência e a técnica, elas incidem, em primeiro lugar, nas formas de trabalho, como eu dizia, nas relações com o tempo, induzem a velocidade, a brevidade, a superficialidade e, consequentemente, ao declínio dos laços duráveis e ao predomínio da frieza. Então, o presente que nós vivemos, e o amor passa a ser marcado por isso, é uma mens momentânea, carente de recordação. Então, há uma vaga lembrança
não se constitui como uma recordação, portanto, como uma interiorização, uma possibilidade de transformação de si através dessa experiência da passagem do tempo através do outro. O amor como consumo faz parte do módulo Cultura do Excesso, Sobrecargas e Vindas Alternativas, que discute as novas identidades do nosso mundo contemporâneo. No próximo bloco, a filósofa Olgária Matos vai descrever o processo histórico que fez com que o amor se tornasse mercadoria. Daqui a pouco, no Café Filosófico. No bloco anterior, a filósofa Olgária Matos falou desse nosso tempo em que tudo tem um tempo de vida muito rápido, inclusive o amor. Neste segundo bloco, Olgária vai fazer uma análise da história para tentar descobrir de que forma o amor acabou se transformando em uma forma de consumo. Você está no Café Filosófico. Nada mais escapa às leis do mercado. Então, se nós imaginarmos qual é o tempo que domina o mercado, é um tempo, como eu dizia, ele é abstrato e vazio, mas mais que tudo ele é um tempo alienante e alienado. Por que ele é alienante e alienado? O que significa a palavra alienação? Alienação provém do latim alienus, e alienus significa alheio, estranho. Então, o trabalhador, diz Marx, ele não vende apenas a sua força de trabalho no mercado, o seu corpo, portanto, as suas forças físicas e espirituais. Hoje, o trabalhador vende a sua alma. Então, o amor, como a quintessência do encontro e da relação e do engajamento, fica totalmente comprometido quando nós não temos mais tempo para o amor. Ora, e Marx diz o seguinte: o que ocorre com o trabalhador nesse tempo abstrato? O trabalhador no trabalho, como ele não corresponde à sua subjetividade, aos seus talentos, às suas preferências, às suas habilidades próprias, ele não se sente em casa, mas se sente estranho no trabalho. Ele não realiza no trabalho uma livre atividade psíquica, física e intelectual, mas sim ele arruína seu corpo e martiriza seu espírito. Então, ele só se sente em casa quando ele está fora do trabalho. E quando ele está fora do trabalho, ele não se sente mais em casa. Então, é um não lugar que passa a acontecer sob a gestão dessa forma contemporânea do trabalho. E o que marca também essa economia de mercado como nós conhecemos hoje? Ela é marcada pelo advento das tecnologias e, portanto, das máquinas. Tudo é maquínico. Então, o trabalhador com a máquina, nós, no nosso cotidiano, só manipulamos máquinas, e as máquinas são totalmente, não só impessoais, como elas supõem uma impessoalidade que se transmite também às relações sociais. Então, essa impessoalidade não é apenas a impessoalidade, vamos dizer, das leis abstratas que governam uma coesão social. Elas são também fruto de uma desresponsabilização dos atos, uma vez que o ato não tem mais sentido porque ele é realizado pela máquina. Nós nos tornamos apêndice das máquinas. Tudo isso faz com que a numerotização do mundo contemporâneo, o cyberspace, espaço, as tecnologias digitais, enfim, tudo nos coloca numa situação de heteronomia, portanto, de dependência com relação às máquinas e a essas novas tecnologias, e cada vez mais as nossas ações, elas são distraídas. Então, nós temos uma desatenção ou uma inatenção com o nosso entorno, conosco e com o próximo. Então, vocês imaginam isso incidindo numa relação amorosa. E mais, a identidade de um sujeito, antes o que era a identidade subjetiva? Era toda uma história de uma construção
ao longo do tempo, no qual se configuravam a instância psíquica e o aparelho psíquico, que hoje, segundo Adorno, tende a desaparecer. Há uma espécie de mutação do aparelho psíquico, e eu faço uma digressão, há uma mutação do nosso aparelho psíquico porque agora nós somos governados pelo mundo da indiferença, e que o Adorno chama da frieza burguesa. Por que o mundo da indiferença? Porque não só o modo de produção, ele cria indiferença entre um homem e uma coisa, entre uma coisa e outra coisa, entre um homem e outro homem, porque tudo passa a ser regido por uma concepção abstrata do tempo. Então, voltando à questão do trabalhador. O trabalhador não é tratado ou visto, ou ele mesmo se reconhece subjetivamente como presente no mundo do trabalho. Isso significa não que um homem de uma hora para realizar uma segunda tarefa corresponde a outro homem com outro trabalho qualitativo que cria um outro produto em uma hora. Não. Uma hora de um homem não equivale a uma hora de outro homem. Um homem de uma hora equivale a um homem de outra hora. Ou seja, o princípio da igualdade abstrata, que faz idênticos o que não é idêntico, é que produz, então, uma indiferença. Indiferenciação, portanto, entre homens e coisas, coisas e coisas, homens e homens. Eu lembro vocês, Kant, por exemplo, ele dizia, no final do século XVIII, no iluminismo alemão, todas as coisas que podem ser comparadas, elas podem ser trocadas e têm um preço. Agora, aquelas coisas que não podem ser comparadas, elas não podem ser trocadas, elas não têm preço, mas dignidade. Ora, onde estaria hoje essa máxima moral, no mundo onde nós somos governados pelo princípio da equivalência e da equivalência entre coisas desiguais? Saber é poder. Essa máxima de Francis Bacon descreve com perfeição a ciência moderna. Em lugar da ciência contemplativa dos antigos, a ciência ativa, que pretendia dominar a natureza em benefício do homem. Isso era possível porque, a partir do século XVI, os cientistas e filósofos passaram a conceber um universo mecânico, regido por leis de causa e efeito. O mundo podia ser escrito em caracteres matemáticos. Bacon, ele diz o seguinte, que graças e através da técnica, não só nós nos tornaremos, se submetermos à natureza, senhores dela, então nós seremos capazes de prever para prover, portanto, calcular, combater os ídolos, portanto, a superstição, a magia, tudo que o pensamento indutivo considera não científico, porque pelo domínio da natureza e pelo conhecimento do seu segredo, que é a obra da criação divina, a ciência passa a ocupar o lugar de Deus, literalmente, porque a ciência agora vai conhecer a natureza tal qual Deus a criou. E Deus a criou, eu conheço os segredos da natureza através da indução, porque agora eu a controlo e me assenhoro novamente daquilo que eu havia perdido e, afim, fim do pecado original. O homem passa a se reportar ao trabalho por meio da tecnologia, a seu desejo por intermédio da sexologia, a alimentação pelo da dietética, a criança através da pedagogia ou da educação racional, a natureza pela ecologia e, de uma maneira geral, a seu corpo, a sua vida e a outro por 1000 pequenos modelos científicos, psicológicos ou sociológicos. Essa intimidação que a ciência, que a linguagem científica impõe como forma de legitimidade do saber, como se fosse um saber definitivo, o último estágio do conhecimento pode ser aperfeiçoado, mas a ideia de que a ciência pode trazer felicidade é uma ideologia que passa a ser assimilada pela sociedade. Ora, Foucault, num livro que se chama O Uso dos Prazeres, ele mostra exatamente a diferença entre o Oriente e o Ocidente. Ele diz: o Oriente produziu uma arte erótica, o Ocidente uma ciência sexual. Então, nós já temos aí a diferença com relação ao desejo, ao prazer,
a felicidade do encontro. São diversas questões completamente diversas. Há um outro momento em que o próprio Foucault vai dizer que o Oriente produziu tapetes, o Ocidente tapeçarias. Não é? Quer dizer, o que ele quis dizer com isso? O Oriente ele produziu uma arte do tapete porque o chão é sagrado no Oriente. Nós nascemos no chão, nós rezamos no chão, nós comemos no chão, nós morremos no chão. Enquanto que a nossa arte é decorativa. Não é? Então, a tapeçaria ela é um mobiliário que existe ali para constituir uma cena primitiva do capitalismo. No próximo bloco, a filósofa Olgária Matos fala sobre o desejo. O Café Filosófico volta já. Houve um tempo em que o amor era eterno, mesmo que ele acabasse um dia. Hoje, muitas vezes as relações amorosas já começam destinadas a ter fim. O desengajamento, o desligar-se do outro passou a ser a tônica das relações afetivas no mundo contemporâneo. O desejo pelo eterno agora é o desejo pela quantidade de relações amorosas. Os próprios desejos no amor. Quer dizer, o desejo no amor, ele não, e o prazer, cada sociedade os define de uma maneira diferente, obviamente. Agora, como a nossa sociedade ela define a predominância de todas as relações mediadas pela troca e pela troca de mercadorias, portanto, pelo ritmo da eterna mudança, o que nós temos é uma impossibilidade de pensarmos a duração, quer dizer, a permanência das coisas e a permanência dos desejos. Então, cada desejo ele é apenas uma espécie de work in progress, não é? Quer dizer, é uma progressão de desejo para a conquista de novos objetos de desejo, obviamente, nunca se obtém nenhum desejo definitivo. De onde vem a palavra desejo? No latim, que é a origem mais próxima do desejo, sidus, no singular, que significa astro, que nós usamos mais no plural, que os latinos também usavam mais no plural, como sidera, os astros. Então, desiderare significava desastrar-se. E o que significava desastrar-se? Significava deixar de guiar-se pelo alto e deixar de ser protegido e ter como guia as estrelas. Então, literalmente, o desejo é um desastre. Quer dizer, hoje, né? Porque nós não sabemos mais nem por onde caminha esse desejo. Ora, nós poderíamos dizer que tudo na contemporaneidade nos leva ao desengajamento e ao desvencilhar-se do outro. Como então entender essa troca constante e essa substituição tão rápida de parceiros na contemporaneidade? Se nós pensarmos nos filmes da Nouvelle Vague, por exemplo, os títulos: Uma garota para esta semana, Um amor de 15 minutos, O amor de um dia. E se multiplicam os temas dos filmes que começam com a Nouvelle Vague que tratam dessa questão. Enfim, que essa coisa da instantaneidade, da superficialidade, do encontro no desencontro, do laço que não se constitui, da não durabilidade do afeto, do esquecimento rápido. Enfim, tudo isso se coloca a ponto de um diálogo, um desses filmes da Nouvelle Vague, ser o seguinte: nós já combinamos e nos prometemos e já juramos. Então a gente imagina que é o juramento, não é? Que engajava numa promessa. Porque o que é uma promessa? O prometer se vincula necessariamente com a ideia de futuro.
Então, é uma promessa que eu faço para, se possível, é claro que a ideia do possível e do impossível se coloca na promessa, mas eu prometo me envolver inteiramente nessa palavra empenhada no futuro, para o futuro. Então, a promessa é ligada à ideia do futuro. Nesse filme, que é Uma Garota para uma Noite, uma coisa assim, Uma Garota de uma Noite, ou O Amor de uma Noite, eles se dizem, o casal diz, já nós prometemos, nós vamos nos amar até loucura durante 45 minutos. Né? Então, essa ideia, quer dizer, de alguma maneira, a arte, ela capta, não é, em imagens, em sensibilidade, em pensamento, uma realidade bastante contemporânea. Houve, segundo Marcuse, uma transformação também nos tabus. Então, vejam, as relações pré-conjugais ou extraconjugais, elas não são tão dramáticas quanto elas seriam, digamos, há uns 50 anos, né? Ou mais. Mais ainda se nós recuarmos no tempo. Mas há na sociedade da abundância, nessa sociedade da troca, nessa sociedade totalmente governada pelo princípio da mercadoria, o desaparecimento do sentimento da vergonha e também do sentimento de culpa. Então, há uma transformação no aparelho psíquico. E por quê? Porque o sentimento de culpa estava ligado ao complexo de Édipo, não é? E o sentimento de vergonha estava ligado à questão da sexualidade. Então, o sentimento de culpa e o complexo de Édipo tendo se distendido, isso significa que o inconsciente também não é tão mais inconsciente assim, porque nós fazemos tudo o que nós queremos. Quer dizer, é como se o inconsciente não encontrasse mais a barreira da censura. Porque as censuras... Então, há alguma mudança também no plano psicanalítico do inconsciente em curso. Como eu dizia a vocês, Freud falava da necessidade da pulsão, do desejo, de encontrar resistência. E essa resistência é que aumenta o desejo, porque se esse momento de resistência do objeto de desejo, vamos dizer, não possuir integralmente no instante aquilo que eu quero, essa necessidade de protelar o prazer é o tempo da construção e da sublimação do objeto de desejo. O que é a sublimação? É que parte desse desejo ele não pode se realizar apenas no prazer imediato. Parte dele se sublima de onde se cria o vínculo. E, portanto, a continuidade do afeto. Normalmente, nós tendemos, a nossa tradição, cunhou a expressão amor platônico como um amor contemplativo. Não é? O amor que não se realiza, é o amor dessexualizado. Mas não é, isso é a versão neoplatônica, quer dizer, é uma versão de leitores de Platão, e sobretudo a partir de Plotino, que é um filósofo do século II, sobre Platão. Porque aí sim o amor fica o amor do bem, de uma ideia. Agora, o amor platônico ele é carnal, ele começa com o corpo, ele não permanece no corpo. Agora, em todos os diálogos em que Platão trata do amor, como o Banquete, como o Cármide, como o Fedro, são diálogos onde Platão trata do amor, e ele diz, nós começamos amando corpos belos, e quanto mais corpos belos amarmos, mais nós nos aproximaremos da ideia de beleza, esta ancorada no inteligível. Essa, sim, eterna, imutável, permanente, da qual a beleza sensível é uma imitação perfeita. Então, o belo visível é a manifestação dessa beleza inteligível. Se se deve procurar o belo na forma, muita tolice seria não considerar uma só e a mesma a beleza em todos os corpos. E depois de entender isso, deve ele fazer-se amante de todos os belos corpos e largar esse amor violento de um só. Depois disso, a beleza que está nas almas deve ele considerar mais preciosa que a do corpo. Ora, há uma passagem muito interessante de um diálogo de Paul Valéry, que se chama, que eu recomendaria intensamente que vocês lessem, que é uma das coisas mais belas que jamais foram escritas, se chama Eupalinos ou o Arquiteto. E nesse diálogo, Paul Valéry, ele mimetiza um diálogo platônico como se fosse um diálogo platônico. Né? O Valéry é um poeta contemporâneo.
o ensaísta também. E ele escreve O Palinos, o Arquiteto, ele coloca em cena Fedro e Sócrates, depois da morte. Quer dizer, já são espíritos puros. É uma certa ironia, muito bem humorada nesse trabalho de Paul Valéry, muita crítica. Mas o Palinos é um arquiteto. Na verdade, ele não é um arquiteto, ele é um construtor. E Eupalinos, e como Fedro e Sócrates estão dialogando sobre a questão da construção, do que é o ato de construir, de morar, de habitar, e habitar é deixar rastros, né? Então, não na contemporaneidade, porque na contemporaneidade as moradias são feitas de vidro, e o vidro se caracteriza por não deixar marcas, né? Bom, mas voltando, então o Paul Valéry põe em cena Eupalinos e Fedro, que está dialogando com Sócrates, diz a Sócrates: eu vou narrar uma conversa que tive há muito tempo, quando eu ainda era vivo, com Eupalinos sobre a construção. E quando estávamos em Corinto, ele me disse: veja lá aquele templo, a simplicidade das 4 colunas que eu construí, onde um passante reconhece apenas a beleza da simetria, do equilíbrio das formas, não percebe que ele esse templo é a imagem matemática de uma jovem de Corinto que por felicidade amei. Quer dizer, o saber, o conhecimento, a sensibilidade, o amor não estavam cindidos. Se nós pensarmos, por exemplo, na saga ou na lenda de Tristão e Isolda, tantos obstáculos, e Tristão vai buscar Isolda para casar com o rei da Cornualha, e nisso tem o filtro do amor, e daí eles se apaixonam, e daí todo o conflito, mas tempos longos, o amor tinha tempo para passar por todas as suas dificuldades, para finalmente, bom, no caso morrem os heróis, mas enfim, para o encontro poder acontecer. Ora, e o que acontece é que esses tempos longos, não é, de uma história, porque o amor, ele pode ser feito o cotidiano, ele é repetitivo, ele é monótono, ele é feito de coisas simples, mas era no cotidiano que o amor ficava verdadeiro. Não que o amor fosse, quer dizer, claro, ele era vivido como, no pensamento, pelo menos na sensibilidade, como eterno, mesmo que ele não fosse. Mas hoje nós já partimos da ideia que o amor é sem eternidade. Mas para não deixá-los com um fechamento melancólico, tudo isso que eu disse são tendências da contemporaneidade, não é? Mas são formas de comportamento que se reconhecem, mas que há mudanças em curso no ponto de vista do advento e do estabelecimento do mundo da indiferença, e sobretudo na questão da imagem, como a imagem acaba incidindo sobre as relações amorosas e trocando de papéis, faz com que nós imitemos as próprias mercadorias. Esse filósofo ao qual me referi, Walter Benjamin, quando ele fala da imagem publicitária e das relações amorosas e da maneira como as mercadorias são dispostas tanto nas suas sedutoras embalagens quanto na publicidade, na verdade, nós imitamos os jogos amorosos das mercadorias. Não são as mercadorias que imitam os jogos amorosos dos homens. E esse corpo contemporâneo é um corpo protético. Nós somos cheios de próteses. E essas próteses, elas coisificam o corpo e é um corpo maquínico. Quer dizer, tão maquínico quanto as nossas relações com as máquinas. Então, o que acontece? O amor, que até pouco tempo era ligado ao vitalismo e ao hedonismo, não é? Portanto, ao prazer, agora ele é um sexo, no caso da sexualidade, virtual. Ele pode ser feito à distância. Quer dizer, a ideia do não contato, não é? A ideia do não encontro, a ideia do não engajamento, estão presentes e são, de alguma maneira, resultado e produtores dessas novas formas de desencontro no amor.
Neste café filosófico, Olgária Matos nos levou a um passeio com artistas e filósofos para entender o amor de ontem e o amor dos nossos tempos. No próximo bloco, Olgária conversa com a plateia do Café Filosófico. A gente volta já. O amor como mercadoria, o amor como excesso. Neste bloco, a filósofa Olgária Matos debate esse tema tão polêmico com os participantes do Café Filosófico. Onde estará a saída? Na poesia? Na reflexão? Agora, no Café Filosófico. Eu gostaria de perguntar sobre aquela questão do Platão, da ideia de beleza. Se você poderia, se for possível, fazer um paralelo com como é hoje. Hoje o que nós temos é um ideal de beleza que se liga eternamente, inteiramente ao corpo sem alma. O que eu digo corpo sem alma? Não é o espírito, não é... É sem vida psíquica, é sem vida anímica. É o corpo que vocês chamam de corpo sarado, né? Então, ou é o corpo com anabolizantes, vai para a academia, musculação. Então, vocês conhecem a história de Helena de Troia, né? Helena, ela, segundo o mito, narra, né? Helena, pela sua beleza, ela levou a Grécia à guerra com Troia. A beleza de uma mulher, o encanto daquela mulher levou um país inteiro à guerra. Então, Adorno e Horkheimer comentam o seguinte, que o ideal da mulher hoje, o ideal da beleza hoje, não é Helena, a bela, mas Olímpia, a frígida. Porque as Olimpíadas são o quê? A Olimpíada é o treinamento do corpo, é o corpo adestrado, é o corpo medido, é um corpo controlado. E é esse corpo maquínico que já é fragmentado. O ginasta, ele realiza cada movimento do corpo independente do outro. Já é um corpo fragmentado, a alma vai junto. A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Fé é colocar o seu sonho à prova. A senhora acha que é uma defesa nossa não nos entregarmos ao amor? Ou é simplesmente a gente vai sendo afetado pelo que a modernidade vem nos colocando e a gente aceita como, acho que essa é a lei da vida agora? Bom, primeiro eu agradeço você ter trazido o poema, belíssimo. Veja, o poema nos fala enfim, de maneira clara e evidente do que nós falamos conceitualmente, mas o princípio do prazer exige eternidade. Porque um princípio do prazer que incluísse em si a possibilidade da perda, ele já estaria contaminado de início. Porque se nós de posse de um bem, do ser amado, de um ideal, etc., nós estamos engajados com todo o nosso ser nesse caminho. Então, se isso nos falta, vem as horas não vividas, as conversas que poderíamos ter tido, as mulheres que podiam ter se entregue a nós, são palavras de Walter Benjamin. Então, ele diz o seguinte, existe uma profunda nostalgia no nome da pessoa amada, não é? E que é da imaginação, não é? Esse tempo que com o qual nós nos consolamos, e poderíamos nos consolar, mas a contemporaneidade não permite mais isso, de uma ausência.
não é? Como o poema diz, bom, mas tantas coisas eu vivi, então por que eu fico só com o que eu não tenho mais, né? Claro, porque eu preciso do prazeres de eternidade, mas também porque existe o nome da amada e o nome, ou do amado. O nome, ele cria uma realidade da existência que passa a ser um duplo da pessoa amada. Walter Benjamin diz numa passagem de um dos seus ensaios que o que é para Dante Beatriz. Quer dizer, o que é Beatriz? Beatriz é um nome, não é? Beatriz espera o poeta no paraíso, não é? Ele coloca Beatriz no paraíso. E ele diz, o que é o amor, se não a força do nome, que é capaz de permanecer incólume, mesmo com a morte? O meu olhar, que acompanhava, quando já não pôde alcançá-la mais, do meu maior desejo era o objeto ora buscado. A Beatriz inteira se volveu, mas ela estava tão forte a brilhar que, de início, a visão me obscureceu. O que seria do amor se alguém não tivesse antes escrito sobre o amor? Quer dizer, a ficção vem antes, né? Então, agora, essa faculdade de ficcionar, né, essa disponibilidade à ilusão, que não existe mais, ela, tendencialmente, são constitutivas do amor. Porque a palavra ilusão, para nós, ficou apenas com o sentido do desengano, né? É uma ilusão, eu me iludi. Mas illudere, em latim, vem de ludus. E ludus significa jogo. E jogo é diferente de iocus. Iocus é um jogo verbal. E o ludus é lúdico. E a ilusão, a ilúsio, não é necessariamente infirmada pela realidade. Pode se confirmar. E se ela se confirmar, ela está muito prazer. Então, essa ideia do lúdico no amor, da ilusão no amor, ela é necessária. Mas se você não se ilude, né, se você não idealiza, ou se você não constrói o seu objeto de amor, não tem o objeto que resista. Este foi mais um Café Filosófico. O tema de hoje, o amor como mercadoria, faz parte do módulo Cultura do Excesso, Sobrecargas e Vidas Alternativas, que continua na semana que vem. A gente se vê no próximo Café Filosófico.